Boa noite. As categorias a serem saudadas são as mais diversas possíveis. São múltiplas. Poderia, por exemplo, saudar os professores aposentados da Universidade de Caxias do Sul, o professor Décio Bassari, o professor Ademar Galelli, mas teria que saudar o professor Ademar Galelli também como estudante do curso de filosofia. Então, as categorias, como são múltiplas, elas dificultam. Entre mestrandos, doutorandos e estudantes de graduação, há aqueles que ocupam mais de um espaço, que estão, no senso, também na graduação. Então, sintam-se todas e todos abraçadas e abraçados nessa semana tão rica que é a semana acadêmica. São momentos muito especiais. E na área da filosofia, em especial, nós chegamos nos últimos anos a esse encontro entre graduação e pós-graduação. Os estudantes da graduação, os estudantes do mestrado e doutorado compartilham desses espaços. Quando promovido pela graduação, o estricto participa. Quando promovido pelo estricto, a graduação muitas vezes participa também. Eu quero saudar o Juliano, parceiro de mesa hoje, com quem temos tido algum tempo a oportunidade de falar sobre Gadamer, estudar a obra de Gadamer. E acho que estão chegando os estudantes da turma de ética, a professora Jaqueline também. Bem-vindas e bem-vindos a esse encontro aqui promovido na Semana Acadêmica do curso. Porventura, em algum momento, parecia que eu esteja concorrendo com qualquer narrador de jogo de futebol. É a forma possível de enquadrar o tempo que deve ser respeitado hoje, porque o evento mais nobre se dará após. Será o jantar, no qual o evento já anunciado efetivamente acontecerá, que é a famosa dança apregoada. Hans-Georg Gadamer, ou seja, chegamos agora à filosofia contemporânea. Tivemos encontros que versaram, na nossa... O professor Hidalgo justificou na terça-feira, na abertura, o início com a filosofia medieval e a filosofia antiga depois, na quarta-feira. Ontem eu não pude estar presente, não acompanhei, nós tivemos apresentação sobre Kant, filosofia moderna, e hoje Gadamer. Escolhemos ao longo da semana 4 autores, poderiam ser outros, é bem verdade, mas demarcando um autor de cada período histórico com o desafio de pensar o que cada um desses autores tem a dizer no presente. É claro que isso com Gadamer nos facilita um pouco a tarefa, uma vez que é um autor contemporâneo e está menos distante do tempo em que nós vivemos. Hans-Georg Gadamer, este senhor em tela que aparece, numa foto que eu não tenho o ano exato que ela foi feita, mas após os 90 anos de Gadamer, com certeza. E lá está ele saudável com essa taça de vinho que diz por si só tudo o que precisa comunicar. Gadamer é um autor bastante longevo. Talvez seja na filosofia o único autor que viveu em 3 séculos diferentes. Ele nasce no último ano do século XIX, ao qual eu imagino que ele não tenha memórias tão claras como teria sido, dado o tempo que viveu dentro do século XIX, atravessa todo o século XX, com o que significa o século XX, sobretudo na Europa, na Alemanha, e falece em 2002, portanto já no século XXI. Alcançou esses anos todos com uma qualidade de saúde, de lucidez muito grande. A sua obra, sua última obra publicada decorreu de uma conferência que ele pronunciou aos 99 anos de idade e um texto, então, publicado aos 100 anos de idade. Tradução desse texto para o espanhol, não para o português ainda, mas a tradução simples para o português é: a educação é educar-se. Embora Gadamer não seja diretamente um autor que ao longo da sua vida tenha trabalhado sobre a educação, mas o seu último texto tem esse título. Tem formação em filologia e em filosofia. A sua vida acadêmica durante algum tempo tem alguma coisa automática de
que a sua vida acadêmica nos primeiros anos ela se divide entre filosofia e filologia, e depois ele efetivamente vai se estabelecer no campo da filosofia, e ele desenvolve a sua obra. Agora, sobretudo, quando se fala em Gadamer, nós temos que marcar a ideia de hermenêutica filosófica. Aqui é que Gadamer se inscreve como um autor original para o pensamento filosófico. Vamos falar sobre isso, o que é então a tal da hermenêutica filosófica. Mas antes, rapidamente, a sua obra principal, aonde isso será marcado. Em 1960, portanto já com 60 anos de idade, ele publica a sua grande obra, Wahrheit und Methode, ou Verdade e Método, assim traduzido em português, geral, com o subtítulo Traços Fundamentais de uma Hermenêutica Filosófica. Livro esse que, quando ele encaminhou para o editor, teria como título principal Traços Fundamentais de uma Hermenêutica Filosófica, e o editor teria dito algo mais ou menos do tipo: além da tua mãe, quem mais vai comprar esse livro com um título desses? Então ele foi persuadido pelo editor a dar um título mais comercial, e então nasce Verdade e Método, que de algum modo, intencionalmente ou não, ele acaba se tornando uma propaganda enganosa, porque sugere no primeiro momento a vinculação entre verdade e método, numa obra que, por sua vez, vai operar a desvinculação. A verdade não depende do método para se constituir. Já dentro de um debate que no século XX ganhou muita importância em relação ao cientificismo e a outras questões aqui que se colocam. Eu acho que eu usei aqui como base um slide que tinha tempo, então eu vou ficar brincando de ir para trás para frente. Eu vou voltando quando precisa, avançando, aí fica bom que antecipa já as ideias. Bom, a palavra hermenêutica, historicamente, ela é muito antiga, não começa com Gadamer, ela tem seus antecedentes ainda na Grécia, o próprio termo do deus Hermes, o deus mensageiro. Ela está sempre ligada à ideia de interpretação de textos. Nós vamos encontrar hermenêutica vinculada à interpretação de textos clássicos, à interpretação de textos bíblicos, à interpretação da legislação. Nós vamos encontrar muitas vertentes da própria hermenêutica. No século XVIII, Schleiermacher é o filósofo responsável por desenvolver uma teoria da hermenêutica como uma teoria geral da compreensão, e aí sim nós temos a vinculação da hermenêutica com interpretação e compreensão. Do século XIX para o século XX, com Dilthey, a hermenêutica é trazida à categoria de método, e aí já no debate sobre a cientificidade, o método próprio para as Geisteswissenschaften, as chamadas ciências do espírito, ou como para nós mais conhecida como humanidades. No debate em que as Naturwissenschaften, as ciências naturais, eram tomadas como modelo de todo o conhecimento, Dilthey, ao lado de Russell, com o desenvolvimento da fenomenologia, vai defender que as humanidades devem ter um método próprio, um método específico para as humanidades, e Dilthey o fará pela hermenêutica. Isso depois vai receber a atenção de Heidegger, que aparece com uma força bastante significativa no Tempo, lá em Insight, já com a ideia de trazer a hermenêutica para o plano não mais metodológico, mas para um plano ontológico e existencial. Mas quem efetivamente vai desenvolver a hermenêutica filosófica, isso que foi iniciado por Heidegger, de deslocá-la do caráter metodológico para o caráter ontológico, é Gadamer. Tanto que o próprio Heidegger, já na velhice, quando entrevistado e perguntado sobre o projeto da hermenêutica filosófica, ele usava expressões do tipo: olha, isso vocês perguntem para o Gadamer, porque de fato eu iniciei algumas dessas ideias, mas quem se ocupou em desenvolvê-las foi o Gadamer. Então, uma perspectiva que não é metodológica, que não é de uma teoria do conhecimento, mas que trata a compreensão na perspectiva de uma ontologia. A Jaqueline me avisou que viria com uma turma de ética, e aí isso para mim foi muito bom, porque aí eu tenho um bom motivo
para dizer, olha, alguns vocabulários que na filosofia são obrigação dos estudantes de filosofia em saberem, mas ser obrigação não necessariamente está sempre incorporado, eu tenho aqui um bom motivo para dizer é importante esclarecer. Ontologia é palavra filosofia, não é tão comum as pessoas por aí usarem a palavra ontologia fora dos estudos de filosofia. Então, cabe dizer, de um modo geral, é a filosofia do ser. Isso aí vai para muitas outras coisas, mas para nos situarmos quando falamos de ontologia, e que vai ganhar aqui a conotação de atribuição de sentido, que se constitui. Até então, a hermenêutica era tomada como um problema de conhecimento. Portanto, o problema de conhecimento operava no plano da consciência. Como é que se entende algo? Como é que algo chega e se estabelece no plano da consciência? No século XX, com Heidegger e com Gadamer, a hermenêutica desloca-se para o âmbito da linguagem. Entendimento, é uma distinção que eu vou utilizar, ela não é tão universal assim, mas é bastante utilizada, depende um pouco dos modos de tradução do alemão, momentos de uso do próprio termo Verstand em alemão, mas vou fazer a distinção entre entendimento e compreensão. E aqui, para fins desta distinção, o entendimento se dá no plano da consciência. Portanto, quem entende sou eu. E a consciência não dá para trocar. Dá para trocar pêssego, dá para trocar figurinha, mas consciência não dá para trocar. O entendimento se dá no plano da consciência, eu entendo. O entendimento é do sujeito que o constitui via consciência. A compreensão, por sua vez, não é do plano da consciência. A compreensão é do plano da linguagem. Linguagem não pertence ao eu. A linguagem existe entre aqueles que se dispõem a uma ação discursiva. Wittgenstein, no Tratados, já nos lembra que não existe linguagem privada. Tudo bem, dá para ir na frente do espelho, ensaiar a apresentação de trabalho para a aula do professor Hidalgo. Será bastante exigente se a apresentação não for bem feita. Mas isso não é linguagem privada, porque mesmo que eu vá ensaiar na frente do espelho, há a pressuposição da existência do outro com quem a linguagem interage em algum nível. Então, aqui se nós falamos de compreensão, nós estamos falando não mais no plano da subjetividade, ou seja, o eu, mas nós estamos falando num plano intersubjetivo, um plano que é relacional, onde o outro, o tu, está sempre posto em questão. Nesse sentido que vem a expressão mais conhecida de Gadamer, que aparece lá na terceira parte da obra principal, no Verdade e Método, mais especificamente na tradução do português, na página 612, e ele próprio, no prefácio de edição posterior, irá problematizar essa questão, irá destacá-la. Ser que pode ser compreendido a linguagem. Não aqui pensando que é uma técnica de compreensão, mas pensando que nada nos escapa à compreensão fora do plano da linguagem. Em primeiro lugar, é isso. E mais importante, quando a gente fica olhando para essa frase, ela não é frase de Facebook aqui, quando a gente quer pensar frases de filósofo, e aí quer botar no slogan, fazer uma palestra, quero botar uma frase de efeito. O filósofo disse. Aí põe lá o ser que pode ser compreendido a linguagem. Ainda troca o nome do filósofo na hora de fazer a menção. Não, aqui ela está dentro de um plano argumentativo e ela consegue expressar com propriedade de síntese algo que o autor discorre no conjunto da obra. E a gente fica procurando o que dentro da frase é a chave de leitura. Não raras vezes aqui aparece a palavra linguagem no centro, e há muitos motivos que justifiquem isso. Mas notem a força que tem aqui a ideia de possibilidade, ou seja, o contrário de necessidade, o contrário de determinação. O problema da compreensão do ser, aquilo que é, aquilo que produz sentido,
não é algo que possa ser determinado, não é algo que possa ser garantido. É, no máximo, uma possibilidade. Eu não tenho garantias para dizer o que é o ser. Eu não tenho um método que me garanta o que é o ser. Ou seja, a verdade, Gadamer é um autor contemporâneo que se inscreve numa linha de pensamento ao lado de outros que já trabalharam nessa perspectiva. Não há garantias para a verdade. Não há fundamento universal. Não há uma verdade que se legitime de forma inquestionável. A única possibilidade, apenas isso, possibilidade, ela está como linguagem. Fora da linguagem, nada pode ser dito, mas mesmo dentro da linguagem, aquilo que opera como compreensão não tem garantias, mas terá sempre essa ideia de possibilidade. Por isso, o ser que pode ser compreendido é linguagem. Daí algumas observações que eu coloco aqui no texto, da ausência de significados fixos. Não temos aqui mais a pretensão da objetividade como algo que garante. Gadamer é um autor que já podemos afirmar como um filósofo não representacionista. Não há aqui a captura de algo que possa corresponder à realidade dentro do pensamento. Então, tirar a ideia da verdade do plano da necessidade, do plano da determinação, que é um projeto do qual vários filósofos contemporâneos irão trabalhar, e é algo objeto de discussões muito grandes dentro da filosofia, é bastante importante para nós nos situarmos nesse debate aqui. Um pouquinho mais sobre a linguagem. Para nós pensarmos a linguagem da hermenêutica filosófica, Gadamer, já na primeira parte do Verdade e Método, recorre ao conceito de jogo, que tem uma dimensão estética, o jogo em Gadamer. Ele vai se valer dos trabalhos de Huizinga, o grande clássico da ludicidade, ou Ludens. Então é que trabalha com ludicidade. Para falar de ludicidade tem que começar lendo o Homo Ludens do Huizinga, senão acha que qualquer brincadeira resolveu e é lúdico e etc, por aí vai. Se vale o trabalho do Schiller, Friedrich Schiller, nas cartas sobre a educação estética da humanidade, em que ele vai trabalhar com o conceito de impulso de jogo ou impulso lúdico, e a partir daí o Gadamer desenvolve o conceito de jogo como sendo um dos elementos da estrutura da compreensão da hermenêutica filosófica. Ele vai utilizar a ideia do sujeito do jogo, e aí pensa em todos os jogos, canastra numa noite fria, chuvosa em Curumim. Um jogo importantíssimo. Futebol, não vale considerar ontem à noite, porque os resultados aí são um pouco traumáticos, tá? Mas qualquer esporte coletivo, futebol, vôlei, basquete, etc. Jogos infantis, jogos tabuleiro, não pense em jogos de qualquer natureza, aquilo que é comum à estrutura do jogo. O sujeito do jogo não é cada um dos jogadores, mas é o próprio jogo. Por quê? Quando um dos jogadores, ele quer determinar o resultado do jogo, é um mau jogador. Sim, eu quero vencer, se eu sou um jogador. Eu tenho estratégia para vencer. Num jogo de xadrez, é desejável que cada um dos enxadristas tenha estratégias e busque vencer, e surpreenda o adversário no jogo. E essas estratégias, inclusive, se aprimorem. Mas se eu controlo o jogo, ou um outro jogador não está efetivamente jogando e permite que eu controle o jogo, é uma das possibilidades, então não é um bom jogo. Ou, de algum modo, eu saboto o jogo. Portanto, eu não sou um bom jogador. No futebol, entre os meninos, não é rara a cena, e a Ruth Rocha, inclusive, escreve um livrinho infantil sobre isso, e quando o meu time está perdendo e fui eu que trouxe a bola, eu pego a bola e digo, então se não foi pênalti para o meu time, ninguém mais joga, eu vou para casa com a bola. É um mau jogador. O jogo não acontece. Para que o jogo aconteça, os jogadores, todos eles, precisam entregar seu jogo.
Porque o jogo é maior do que a soma dos jogadores. O sujeito do jogo não é cada um dos jogadores, mas é o próprio jogo. Porque o jogo jogado, ele constitui um sentido, ele produz um sentido. Ele não guarda um sentido antecipadamente. O sentido é produzido na ação do jogo. Nos esportes coletivos, há a figura da substituição dos jogadores. Se forem substituídos os jogadores, não terminou o jogo e começou outro jogo. Porque ele não depende deste ou daquele jogador. Por favor, não avise o Neymar, porque senão ele vai ficar triste. O jogo não depende do craque. Ele é mais um jogador. Quando os jogadores são substituídos, o jogo permanece. Porque ele é um conjunto maior do que a soma das partes. O jogo produz um sentido que não está dado antes do jogo. Por mais que tenhamos técnicas, estratégias previamente feitas, elas qualificam o jogo, mas elas não determinam o próprio jogo. Essa é a perspectiva da compreensão trabalhada por Gadamer. Isso vale para a ciência, isso vale para a arte, isso vale para a pedagogia, isso vale para o direito, isso vale para a democracia, assunto do qual Juliano provavelmente falará na sequência. É o jogo social, é o jogo pedagógico, é o jogo científico. Ora, o jogo ocorre sempre dentro de regras. Sem regras, não é possível jogar o jogo, e os participantes de um jogo compartilham de regras. Mas, compartilhando regras, os jogadores não determinam o jogo, mas permitem que o jogo aconteça ele mesmo. Assim funciona a linguagem. A linguagem funciona porque nós compartilhamos de regras e somos capazes de, na linguagem, produzirmos um sentido que supera a intencionalidade de cada um dos participantes de um jogo discursivo. Não se trata de quem ganha, mas se trata do que se produz no jogo discursivo. A própria ideia de um autêntico diálogo em Gadamer que está associada com esse desenvolvimento de uma ação discursiva em que cada um dos partícipes da ação não é determinante dos resultados. Mas o diálogo, o jogo linguístico, ele próprio se tornará produtor. E é maior do que a soma de cada um daqueles que participa do próprio jogo. E aí, eu acrescentei para a professora Jaqueline, em homenagem aos estudantes da disciplina de ética, o que não foi sacrifício algum, mas que foi muito conveniente, inclusive, para mim fazê-lo aqui, porque me ajuda na argumentação, uma nota sobre o caráter ético que a hermenêutica filosófica traz. Porque talvez numa leitura um pouco aligerada, e é o que eu estou fazendo aqui agora, numa proposta de uma apresentação mais panorâmica e geral, então ela é um tanto quanto aligerada, não posso concorrer com os galetos que estão sendo assados, é algo que eu perderia de qualquer forma, existe salsichão sendo assado, etc. Garrafões de vinho recentemente transportados clandestinamente no campus da universidade. Eu não contaria isso caso o reitor estivesse... Opa! Enquanto o reitor está presente aqui, eu falando dessas coisas horríveis que acontecem. O professor Décimo Bassaro, essas coisas não aconteciam na universidade em outros tempos. Agora estamos assim. Ao ouvir essas palavras, quase me dizer que nós Por favor, preservemos a saúde aqui, não permitamos que isso aconteça, não quero ser o causador. Então, mas ainda assim é importante trazer aqui, de forma bastante singular, como é que a ética adentra a hermenêutica filosófica. A hermenêutica filosófica não se propõe a ser uma teoria da ação, portanto, na sua essência, não é uma filosofia que vai se ocupar em desenvolver uma teoria ética. Mas ela faz um movimento muito original, isso é original em Gadamer, do posicionamento que a ética assume para a própria compreensão. A hermenêutica filosófica, no bojo do pensamento contemporâneo, ela bebe de uma mudança paradigmática que já vinha acontecendo antes. Que tem em Wittgenstein e Heidegger, os dois autores mais importantes para esse movimento. Mais associado a Wittgenstein, por certo,
mas com créditos a Heidegger também. É o chamado giro linguístico. De uma filosofia que já percebeu os limites de uma racionalidade estruturada numa perspectiva de fundamento, portanto, a ideia de uma razão universal, ancorada na consciência, que já se desloca para o plano da linguagem. Chamamos isso, portanto, de giro linguístico, é uma expressão que ela nasce mais tarde, em 1967, com Richard Rorty, comentando, junto a outros autores, a obra do Wittgenstein, um texto que exatamente ganha esse título, giro linguístico. Esse movimento, sim, aí com giro linguístico na referência a Wittgenstein, e que aqui agora, com Gadamer, o Don Light vai utilizar a expressão giro hermenêutico, porque assume elementos do giro linguístico e acrescenta outros elementos. Isso tem a ver com ética. Por quê? Ética, vamos ver se agora os alunos da disciplina de ética aí, se não causarei nenhum escândalo, mas é bastante provável que não. É bastante provável que falemos de algo que já lhes é familiar, apesar das poucas aulas da disciplina recém-iniciada. Ética não é uma área do conhecimento que se ocupa em nos dizer o que fazer e o que não fazer, tão simplesmente. Ou às vezes no senso comum nós ouvimos. Se matou não é ético, se roubou não é ético, mas se ajudou quem o necessitava, então é ético. Como se fosse um conjunto de uma listinha de certo e errado, marca o X quando fez uma boa ação, ali, validou, e reprovou lá, está errado, quando reprovou. Não. Ética é uma área de estudos da filosofia que se ocupa em analisar o agir humano em relação a critérios de tomada de decisão. Então, muito mais algo que se ocupa de critérios para justificar as escolhas delas, as ações que daí resultam, do que propriamente estabelecer uma listinha do isso pode, isso não pode. Às vezes na escola a gente tem aquela lembrança de que tinha as famosas combinações. O professor diz assim, vamos combinar. Então fica combinado que não pode sair para ir no banheiro fora do recreio. E aí o professor diz, vamos combinar. Estamos combinados? Professor, dá para dizer sim, né? Ninguém combinou nada com ninguém. O professor disse quais são as regras, todo mundo cumpre as regras, se não cumprir as regras tem que dizer que na agenda é coisa parecida, e diz que são as combinações. Em frente assim, isso. Quer acessar o site, clique em entendi e concorda. Entendi e concorda, é mais ou menos a mesma coisa. Bom, isso não é o papel da ética. O papel da ética é discutir a moralidade. Portanto, discutir se são legítimas as normas e por que elas são e quais seriam os seus alcances, se poderiam ser outras. Portanto, ética tem a ver com escolhas. Ética tem a ver com deliberação. E há um camarada que já foi tratado aqui na quarta-feira, chamado Aristóteles, que viveu faz bastante tempo, 2.400 anos. Thaís esteve aqui falando sobre Aristóteles e nos diz que Aristóteles continua muito atual. Gadamer está totalmente de acordo com Aristóteles e eu também estou totalmente de acordo. Acho que mais alguns aqui estão de acordo, pelo menos o professor Jaqueline, o professor Hidalgo estão de acordo. Não devemos ter muitos problemas aqui em chegarmos a um acordo de que Aristóteles continua sendo um autor muito atual e não só para a filosofia. No plano organizacional, no plano educacional, para muitos âmbitos aí, é um autor que ainda tem muito a ser estudado e que pode daí trazer desdobramentos. Muito bem. Numa das suas obras, Ética de Cômodo, livro 6º, mencionada aqui, quarta-feira, então quem esteve, já devido às relações sobre isso, Gadamer fala sobre a tal da prônesis, que traduzida por sabedoria prática, discernimento e outras formas ali. Bom, a frônesis ou o discernimento, ele não decorre de uma técnica e ele não decorre também de um conhecimento invariável, mas é um conhecimento variável porque diz respeito às coisas inusitadas da vida. No dia a dia, nós somos tomados por situações que acontecem, diante das quais nós precisamos decidir. E que nem dá tempo para consultar o manual da vida, porque ele seria muito longo se existisse, e nem existe
tal do manual da vida. Porque viver é algo que não cabe no manual. Educar filhos não cabe no manual. Tomar decisões em qualquer âmbito não cabe no manual. E se alguém não fizer, queimem, joguem fora. Porque essas coisas não são passíveis de serem objeto de técnicas. Ok? Existem por aí cursos de técnicas de tomadas de decisão. Mas elas reduzem a ideia de tomada de decisão para aquilo que é passível de ser objetivado e, portanto, previsível. A existência humana, felizmente, não é tão previsível assim. A existência é inusitada. Se eu anunciasse aqui agora que, ao final das nossas falas, cada um receberia uma Ferrari 0 km e 2 diárias em Curumim. Não. Eu sei que a Ferrari é algo assim, bacana, mas não é tão bom assim. Agora, 2 diárias em Curumim, isso motiva bastante. Então, isso ninguém perderia a oportunidade. Muito bem. Então, receberam aí uma Ferrari 0 km, 2 diárias em Curumim. Com uma condição. A partir do momento que você recebe a chave da sua Ferrari, estas diárias só poderão ser usufruídas se você fizer o check-in no hotel. No hotel Curumim tem, Você só poderá fazer o check-in no hotel se você chegar em 1 hora, a partir do momento que receber a chave da Ferrari. E se não fizer o check-in, perde a Ferrari também. E eu preciso tomar uma decisão. Eu pego a Ferrari e vou para Curumim, tentando vencer a barreira de 60 minutos para ela chegar. Bom, agora, claro, eu posso tomar uma decisão precipitada e dizer que eu faço qualquer coisa por uma Ferrari 2 diárias em Curumim, agora eu me toco de qualquer jeito. Ou eu posso fazer uma avaliação ponderada e pensar, se eu andar tão rápido na Rota do Sol, nas condições em que está, para chegar em Curumim, para garantir a Ferrari 2 diárias no hotel, esta é uma ação que ela me conduz para o bem viver ou ela põe em risco a vida bem vivida. E chegar à conclusão de que essa ação, ela nem produz uma vida bem vivida para mim mesmo e para os demais, porque é um número muito grande de riscos, então talvez eu tenha o discernimento de dizer, professor Vanderlei, eu fiquei muito contente com a possibilidade de ter uma Ferrari, mais contente ainda com a possibilidade de ter 2 diárias no hotel em Curumim, porém, como eu priorizo uma vida bem vivida, uma vida que vale a pena, e por isso não colocarei nem a minha vida, nem a vida dos outros em risco, porque essa é uma decisão sábia a ser tomada, eu agradeço a oferta, mas não irei a Curumim na Ferrari nessas condições. No entanto, se for facultado um tempo maior, sim, eu quero a Ferrari e as 2 diárias no hotel em Curumim, se não for possível, ambos me emprestam a Ferrari para garantir as 2 diárias e devolvo a Ferrari na mão. Isso tem a ver com discernimento, uma tomada de decisão que não é impulsiva. Tudo isso é muito maior do que eu estou falando, mas assim, elementos muito basilares. Isso tem a ver com discernimento. Isso não tem regra. Isso não está petrificado como uma norma que tenha que ser seguida. Se alguém receber a Ferrari as 2 diárias nessas condições e quisesse botar a mão na louca e dirigir esse buraco, quebrar a cara, se estoporar e matar mais meia dúzia, há a possibilidade de fazê-lo. Se há dúvidas, olhem seus registros de acidentes na Rota do Sol, com ou sem Ferrari, com ou sem 2 diárias em Curumim. Isso acontece, infelizmente, com alguma recorrência. Não só por fatalidades, mas por imprudência. Ou seja, o contrário do que nós estamos falando. A tomada de decisão sensata é aquela da qual o sujeito não irá se arrepender depois, porque já avaliou com maturidade, com discernimento e fruto. Bom, isso é um problema da ética. Está posto lá por Aristóteles. O que faz o Gadamer? Ele toma este conceito da ética aristotélica, do discernimento, também chamada sabedoria prática, que é a prônesis, e traz para o âmbito da compreensão. Ora, se não há garantias para chegarmos à verdade, se não é um objeto capturável pela consciência e nem pelo método, e se o ser que pode ser compreendido é linguagem, então a possibilidade de afirmarmos algo como verdadeiro, ela está no plano
compreensivo interpretativo. Não o que eu quero que seja verdade. Então, mas isso é a minha verdade. Não, minha é minha escova de dentes. Essa eu não empresto para ninguém, cada um usa a sua, por favor, um pouco de higiene. Escova de dentes é de uso individual. Verdade não é escova de dentes. Verdade não tem cada um a sua. Ao contrário. Escova de dentes, cada um que fique com a sua para a boa higiene. Verdade, se cada um ficar para si, estará inviabilizando a possibilidade da verdade, porque nós só podemos afirmar algo como verdadeiro se for compartilhado. A questão é qual é o âmbito desse compartilhamento. Se não pode ser universal e garantido como determinado, então nós temos que estabelecer um âmbito. Quanto mais amplo for esse compartilhamento, mais legítimo é um discurso que queira se apresentar como verdadeiro. Então não adianta juntar o meu clubinho e vamos combinar algo como verdadeiro. Temos um grupo de WhatsApp, ficamos entre nós repetindo as mesmas coisas. Não, mas é compartilhado. Nós aqui compartilhamos uma meia dúzia, uma dúzia, seja 20 mil pessoas que compartilham, porém, num secto que não se coloca com abertura. A possibilidade da verdade, ela implica abertura. Expressão do Gadamer, deixar viger em si algo contra si. Portanto, para poder afirmar algo como verdadeiro, antes disso, eu preciso aceitar que o outro pode ter razão. O outro, que por sua vez, não necessariamente compartilha das minhas ideias. Se aquilo que eu considero verdadeiro eu tomo como determinante e já de antemão o outro não pode ter razão, está inviabilizado qualquer jogo discursivo. Só tem teimosia. Teimosia, vida, etc. Não produz verdade. A verdade é produzida no plano de abertura. O jogo aqui que vai ser feito, porque a ética é tão importante? Porque para Gadamer, a ética dá a estrutura de racionalidade da hermenêutica filosófica. A possibilidade de dizer algo verdadeiro está no âmbito de uma tomada de decisões. É uma tomada de decisões com discernimento. É uma tomada de decisão com sabedoria no sentido de um saber agir. Agir aqui é muito importante porque Aristóteles distingue o agir do produzir. Enquanto o produzir é uma externalização, eu produzo uma cadeira, eu construo um prédio, eu produzo um discurso. É algo que eu externalizo. Aquilo que eu produzo, eu entrego a alguém. A ação não é uma externalização. A ação sempre carrega consigo aquele que age, porque ela depende de uma deliberação. A escolha, ou a ação que deriva da escolha, ela é existencial. Portanto, saber agir implica o próprio agente no processo de tomada de decisão. Veja, se eu escolho um governante, eu estou implicado na minha escolha. Eu não externalizo, agora é ele que resolve os problemas. Se eu entrego para ele a solução dos problemas, eu estou implicado nesse processo. Dei sorte ou dei azar, se eu fiz assim. Eu estou implicado nesse processo o tempo inteiro. Então, essa é uma questão que nos coloca num plano muito interessante. Gadamer vai nos trazer aqui para uma racionalidade prática. Prática em filosofia não é operar, tem a ver com o sentido de agir. Prática é aquilo que justifica, a partir da tomada de decisão, a ação. Dizer que algo é verdadeiro na ciência é muito mais uma tomada de decisão do que uma constatação. Diferentemente da física newtoniana, que afirma descobrir as leis naturais, a partir de autores como Gadamer, uma conclusão em ciência é algo legitimado numa comunidade de investigadores. Mas, para Gadamer, a ciência produz tanto a verdade quanto a obra de arte. Porque a ciência, que opera com um método, tem seus modos de produzir algo como verdadeiro. A arte, que opera com a sensibilidade humana, tem seus modos de produzir verdade. A religião, que opera com as crenças, tem seu modo de produzir verdade. Perde-se a hierarquia de que alguns saberes eles são mais importantes do que outros. Porque o que determina a legitimidade
não mais é o método que escalonava essa hierarquia. O que permite afirmar algo como verdadeiro é o jogo discursivo que acontece. E vejam que Gadamer sempre resistiu à ideia de relativismo. Temos outros autores contemporâneos que são muito tranquilos em falar de relativismo e não se constrangem como tal. Gadamer vai buscar aquilo que mais tende ao universal, mas que não é em si universal, que não é determinado. Então tem um jogo. Poderíamos fazer um paralelo com Richard Rorty. Rorty não tem problema com relativismo, só vai distinguir. Se o relativismo é algum tipo de vale tudo, então ok, eu me afasto. Mas ele vai afirmar um sentido etnocêntrico de relativismo que ele vai se filiar. E aí sim, nada pode ser dito como verdadeiro para além de uma cultura, a nossa, isso é Rorty. Não tem problema com a palavra relativismo, apenas demarca o uso. Gadamer não. Gadamer se ressinte um pouco mais, é um alemão, os alemães são têm mais pudores com essas questões aqui do passo. Então, isso assim, muito rapidamente, de uma forma sumular, algumas dinâmicas que permitem nos aproximarmos da hermenêutica filosófica de Gadamer, esse autor que vai operar sobretudo com a sua publicação de 1960, para fins filosóficos, semana passada. Então, ainda é uma teoria bastante jovem, em desenvolvimento, mas por Gadamer, por aqueles que dão continuidade à sua pesquisa. Por exemplo, Juliano Viari, que pesquisa Gadamer e tem elementos novos a partir de Gadamer a nos dizer.